Estamos iniciando a nossa palestra com a exposição do endereço de nosso site http://www.passaroazul.com/etnet. Essa homepage entrou em funcionamento ontem a nível internet. Ontem foi um dia 21 de fevereiro e ontem se inicia um processo que foi encomendado por um ser interdimensional de Sirius C, de nome Penten. Coloque, por favor, já de Ethernet. Eu quero explicar primeiro o que significa Ethernet, como foi que nasceu, quem é esse ser chamado Penten. Temos que entender por que da razão deste momento colocar na internet um endereço por parte dos extraterrestres. No final de cada ano, nossos seres multidimensionais que trabalham conosco acostumam fazer uma programação sobre o que eles estão planificando para o próximo ano. Eu já tinha conhecimento, e acho que vocês também, de que estamos na virada do milênio, estamos começando depois de 25.000 anos um novo ciclo. Pode ser qualquer religião ou filosofia, mas todos coincidem nesta virada de milênio. Um novo começar com outras vibrações, com outras condições de vida para o ser humano. Nesta transição, chegam seres de constelações diversas, de dimensões diversas, se apresentando ao trabalho de colaboração para essa transição de nosso planeta Terra. Neste caso, Penten, ele como representante de Sirius C, tem a encomenda de tentar fazer essa transição, já que foi Sirius C quem demonstrou no ano 1987 o perigo de extinção de vida total neste planeta. Existe uma lei planetária da Confederação Intergaláctica que ela esclarece que se alguma humanidade está em perigo de extinção total, pode ter intervenção de outra humanidade que ajudaria nessa condição para ajudar aquela que está em perigo. Em nosso caso, foi Sirius C que se apresentou e eles, como responsáveis, estão neste momento tentando fazer o máximo deles para que essa mudança planetária aconteça e aconteça na melhor forma. Gostaria que vocês pensassem que realmente o que está sendo dito agora tem uma grande importância. Ele falou no final de ano, Penten, que necessitávamos a nível planetário pelo menos 5% de nossa população ter atingido um nível vibracional superior, ou melhor. E ele especificou que só tínhamos atingido 2,5%. Então, que faltavam a metade. E nós temos só 2 anos para a virada desse milênio. No ano 2000, eles nos falam que já estarão feitas as principais mudanças planetárias. E que com 5% da população mundial é suficiente para transmutar o resto do planeta. Nessas condições, ele pediu como poderia ele entrar em contato com um grande número de pessoas. A gente comunicou para ele que a única forma seria através de órgãos de comunicação massivo, e um deles seria a internet. Ele optou pela internet, porque é um canal limpo. Infelizmente não temos um acesso às vias de comunicação massiva como televisão e rádio em forma constante. Isso leva a um custo muito alto. A internet não. E estamos fazendo um fato histórico. Estamos colocando, como fala no próprio Ethernet, comunicação de seres alienígenas, extraterrestres, em forma direta
com os seres desse planeta. Todos os seres que quiserem saber sobre as civilizações que se apresentam neste momento podem formular as perguntas. Vai ser um trabalho bastante difícil, porque precisamos de muita sustentação. Vai ser também levado a vários idiomas, mas o principal é que já estamos no ar. O principal é que estamos tentando atingir o máximo número de pessoas para que eles possam sentir, através dessa comunicação, através das mensagens que vão receber, o que realmente significa outras civilizações em contato com a nossa. Antes de iniciar a palestra, as pessoas se aproximam e falam que eles não têm dificuldade em aceitar a vida e a presença de outros seres aqui, mas que realmente as pessoas entram em uma espécie de conflito, não é um conflito, senão um nervosismo pela presença de seres que eles não estão acostumados. Olha, acontece, é normal. Cada civilização que chega, cada civilização traz um nível de vibração diferente. Nós passamos por essas dificuldades. Mais uma vez que existe o entrosamento com essa civilização, existem umas trocas fantásticas, umas trocas de conhecimentos e aprendizados, que hoje em dia, Heloísa e eu, como casal, não imaginamos nossas vidas sem a presença daqueles seres. Eu quero falar primeiro destes seres, principalmente, neste caso, do Penten, porque Penten entrou em nossas vidas há uns 2 anos, um pouco mais de 2 anos, e ele chegou através de um canal americano e se apresentou e nos pediu para, por favor, criar um órgão de comunicação massivo. E nos propôs uma revista, a revista Via Luz. No início parecia uma coisa impossível, porque quando perguntamos o orçamento de um meio de comunicação assim, falavam que se precisava pelo menos $100.000, o que era impossível. Mas ele deu algumas ideias fantásticas que, quando a gente percebeu, já estávamos com a revista em mãos. E até hoje, graças a Deus, apesar de que muitas vezes a gente esperneia porque tem vontade de deixar, já que dá muito trabalho mesmo, porque tanto Heloísa quanto eu temos nossas áreas profissionais definidas. Eu sou engenheiro, tenho a minha firma de informática, e Heloísa é publicitária. E então temos que suprir todas essas funções fora de nossas horas de trabalho normal. E Penten realmente é um cara fantástico a nível de comunicação massiva, dá muitas instruções claras, e a função dele realmente é comunicação massiva. Buscar meios de comunicação que possam os seres extraterrestres se ligar e entrar em um contato mais íntimo com as pessoas. Então, a partir de este dia de ontem, 21 de fevereiro, está aberta a comunicação a nível mundial. E eu queria também falar de outros seres que trabalham conosco, porque nossa intenção neste momento, neste congresso, é deixar claro de que, se realmente todos, como você falou no início deste congresso, somos cientes da existência de outras humanidades, tudo bem. Mas agora temos que saber como começar a conviver com essas outras humanidades. Houve um grupo americano que chegou faz um mês e pouco aqui, trazendo notícias dos contatos que aconteciam nos Estados Unidos, pessoas que tinham sido de experiências incríveis, levados em naves e coisas assim. E realmente eles, no percorrer do mundo inteiro, eles ficaram muito surpresos, porque eles pensavam que só acontecia lá, mas a nível mundial estão os contatos com seres multidimensionais. Inclusive tem cidades nas quais estão convivendo com eles e eles não falam nada, porque sabem que se falam alguma coisa, a imprensa mundial vai ir e vai estrasalhar, como sempre faz. Em nossa condição, em nossos trabalhos, nós trabalhamos com
seres de Marte, com seres de Sirius C, que seria Pentém. Os seres de Marte é o Dr. Fabian Carden, encarregado do projeto Carden, que depois o engenheiro Gurgel vai falar. Falamos também com Shontor, de Orion Central, que vai falar no final diretamente para vocês, através de uma canalização. E com Andrômeda Anfaten. Além de muitas outras civilizações que se apresentam para nós e que infelizmente não temos condição. Não temos condição de tempo hábil para nós podermos, digamos, receber as informações. Alfa de Centauri já se apresentou e insistiu várias vezes e infelizmente não temos condição. E, inclusive, a última vez que falou Pentém do projeto do homepage, ele chegou assim falando, bom, esse projeto vai dar muito trabalho, então eu quero 3 dias de cada semana para mim, para eu trabalhar com esse projeto. E eu tive que explicar, mas você sabe, Pentém, perfeitamente que nossa semana inteira está tomada, porque segunda-feira nós fazemos no Hospital Setala, terça-feira terapia cósmica, quarta-feira grupo Unicidade, todos são programas que depois vamos a falar, com intervenção de seres multidimensionais. Quinta-feira, outra vez terapia cósmica. Sexta-feira, Marte. Sábado, educação do novo milênio. E domingo, para tocar a revista e outras coisas que se apresentam, palestras, etc. A resposta que ele deu foi a seguinte: tá bom, filho, eu compreendo perfeito, realmente vocês estão com a semana lotada, então eu vou ficar só com 2 dias. Então, o que vocês vão a falar para um ser que fala desse jeito? Vocês vão falar, não tenho condição? Aí, logo passamos a comunicação para Shontor. E Shontor é nosso chefe oriano, porque Heloísa e eu somos de origem oriana. Então, Shontor que tem mais participação, porque ele faz a terapia cósmica, ele quem direciona o Hospital Setala, Centro de Terapias Alternativas Andrômeda, ele que faz a parte de terapia cósmica, e Unicidade também. Aí, quando ele soube da requisição de 2 dias, ele também fez questão, falando, o que é isso? Como ele pode chegar e pegar 2 dias? Então, realmente, o fato de trabalhar com seres multidimensionais é uma coisa linda, preciosa, mas nosso tempo, às vezes, não dá. E sei que muitos que estão presentes aqui e que trabalham conosco já têm conhecimento de como eles são. Como cada humanidade traz sua própria bagagem. Como Shontor, que é um ser maravilhoso, trabalha muito com amor, muito no cardíaco, no corpo emocional das pessoas. Ele é um grande curador, mas ele viu que a grande ferida que tinham não era no físico, sino na alma dos terráqueos. E ele fica muito comovido. E fica ainda mais comovido quando ele fala, filho, temos milhões de anos trabalhando, tentando mudar vocês, e são poucos os que estão realmente a fim de querer ouvir. Tem outro ser de Marte, o Dr. Fabian Carden, que é realmente um ser muito matemático. Ele não é muito de apresentação social, ele é um trabalhador, ele veio aqui como um bom vizinho, porque quando a casa do vizinho pega fogo, quem que é chamado realmente a querer, a responder por ato de humanidade é o primeiro vizinho. No caso de Marte, estamos com o projeto Marte, que logo o engenheiro Gurgel vai falar, e ele é quem desenvolveu esse projeto, começando no México já há quase 30 anos. É um ser que chega, fala as instruções, mas, como ele fala, é minha função, não é de exposição pública. O caráter do marciano, que está agora em 4ª dimensão, já não, o Shontor está a partir de 6ª dimensão, é diferente, é diverso. Também temos Andrômeda com o ser Anfaten, que ele não tem corpo físico, e a canalização dele é muito difícil, e a elevação também deles chegou a transcender já a matéria física.
E sempre eu me lembro que no meio de uma canalização do Andrômeda com Anfaten, porque tem que ser feito na maior escuridão, porque não é possível projeção de luz para ele. E é muito difícil, porque você tem que estar muito bem ancorado até com uma parte vegetal. Por isso que nós moramos no interior. Na cidade não é possível condições para esse ser poder se aproximar. E sempre eu destaco que uma vez um pernilongo passou perto de mim e eu o matei. Ele ficou apavorado. Ele falou: filho, você está traçando o seu nível de evolução. Então, imagine aonde chega o respeito deles pelos seres que só de um pernilongo, e ele ficou apavorado. E outra história com os pernilongos, que em cima do canal ficavam os pernilongos, porque o campo é assim, né? E ele fez o seguinte comentário: e acho que esses bichinhos gostam muito do canal, porque se aproximam demais. Ele pensava que eles eram bichinhos de estimação. Então, realmente, tem momentos na qual é muito bonito ouvir esses conceitos desses seres, conviver com eles, sentir como eles têm uma ótica tão diferente e como nos olham não com compaixão, nos olham com muito amor, porque como eles falam, simplesmente nós estamos passando o que eles já passaram. Vocês têm que entender uma coisa: a passagem da terceira para a quarta dimensão é a mais difícil. Tá? Saibam disso, é a mais difícil a nível universal. Realmente, por isso que eles estão aqui. Eles falam: olha, a partir de quarta para cima é muito mais fácil, mas de terceira para a quarta é muito difícil. Então, o que acontece? A preocupação deles é muita hoje em dia. E nós temos que procurar, pelo menos, ajudar nessa sustentação e tentar fazer a nossa parte. Shontor, no final de nossa exposição, irá falar e ele trará sua mensagem de amor, como sempre ele traz, ele e Dergin Oriana. Vocês não pensem que eles não tiveram também seus momentos difíceis, foram humanidades que também fizeram muita besteira, como ele fala, mas que eles hoje estão corrigindo tudo aquilo que fizeram no passado de errado. E existe uma lei da Confederação que especifica que por cada humanidade que eles baniram, eles têm que fazer o dobro. Então, Orion faz isso. Os projetos que eles estão tentando atingir são através de outras áreas, como a terapia cósmica. Dá para projetar? O que eles estão tentando? Gente, assim como existe esse momento de impotência deles, também aconteceu conosco. Eles resolveram dar para nós vários projetos de modificação das humanidades. Um projeto que ele mesmo desenvolveu, a terapia cósmica de Shontor, era para encaminhar todos os seres que têm algum papel de destaque na nossa humanidade para serem eles levados e reprogramados. Quer dizer, se eles vieram com uma missão para desenvolver aqui, muitas vezes quando nós encarnamos, esquecemos muito, ou realmente as circunstâncias exteriores nos levam a caminhos diversos. Então, essa terapia cósmica foi desenvolvida para essas pessoas que estão envolvidas nesse processo serem levadas até ele e ele poder reprogramar. Quer dizer que ele chega à pessoa e fala: olha, filho, você tinha que estar aqui, 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 e você está fazendo isto. Você é chamado para ver se você quer atingir os objetivos que estava programado. A pessoa vai decidir no final. Vai ser feito umas 3 sessões na qual vai ser preparado, vai ser trazidas suas memórias ancestrais para que ele possa ter consciência de tudo aquilo que acontece. Mas após isso ele será chamado a
aceitar ou não um compromisso com a espiritualidade, que a espiritualidade vai dar todo o suporte para essa mudança, para aquela necessidade que nossa humanidade estaria dele, precisando dele, e em compensação vai receber todo o suporte necessário para atingir seus objetivos. Essa seria a terapia cósmica. O Centro de Terapias Alternativas Andrômeda, é um hospital em Campinas, um pequeno hospital, onde a gente trabalha, onde trabalhamos com fitoterápicos e trabalhamos com cristais. E se faz essa modificação do ser humano, mas o objetivo principal é a modificação interna do ser. Não adianta você curar a parte física se a parte que realmente criou essa doença está dentro do ser, está dentro da mente, está dentro do espírito, dentro do corpo emocional. Temos a parte do workshop Unicidade, que também eles nos deram ferramentas com um grupo de mais 2 pessoas, Filomena, Ildete, Heloísa e eu, que foi desenvolvido esse programa para também atingir em workshops de umas 30 pessoas, modificar elas, dar as ferramentas para que eles possam supervisionar e modificar em um tempo curto suas vidas. Então, fora disso, o projeto Carden, que é neste momento a grande estrela, está saindo a nível nacional. Está sendo hoje liderado pelo engenheiro Gurgel. Ele é doutor na Unicamp, na área de engenharia, e junto com pessoas de São Paulo, que depois ele vai explicar, estão já colocando esse projeto para difusão a nível aberto, a nível popular. Então, por último, eu vou falar sobre a última preocupação deles, chamada educação no terceiro milênio. Eles falam que os seres que estão chegando nesse momento estão sofrendo demais porque eles estão vindo com outros padrões que vocês já devem ter percebido perfeitamente. E nossa sociedade ainda está num meio de formação dos seres muito primitivo. A situação primitiva é tanta que, perguntando para os próprios professores, porque se criou o grupo das pessoas que estão trabalhando conosco, que trabalham nas áreas diversas da educação, começando desde 0 idade até a formação universitária. Então, tem diretores de escola que trabalham de 0 a 6 anos, outros de 7 a 14, outros de 14 a 17, que seria a parte do colegial, da parte já pré-universitária, e por último, a parte universitária. Igualmente, todos concordam de que nosso sistema de ensino é muito traumático. Eu também aceito isso porque ainda eu tenho grandes pesadelos, e cada vez que tenho um pesadelo são lembranças de meus anos de estudos, desesperos, e eles falam que o estudo tem que ser com amor, com alegria. E essa modificação está sendo levada, já que os próprios professores falam que só 2 pessoas de um promedio de 35 a 37 alunos estariam preparados hoje para enfrentar o sistema de educação de nosso planeta. E essas 2 ou 3 pessoas seriam aquelas que já os pais tinham quase preparado para dar uma pequena vantagem antes de eles iniciarem um sistema de ensino. Então, eu acho que é importante que vocês tenham conhecimento de tudo isso, vocês percebam que a convivência com seres multidimensionais é fantástica, que é abrir as portas e começar. Muitas vezes eles falam que o que eles precisam simplesmente são canais, são pessoas que se disponham a querer ajudar. Cada um de nós somos responsáveis por muitas pessoas, se cada um de nós assumisse um compromisso de querer ser um canal, poderemos modificar muitas pessoas ao nosso redor. E eu apelo profundamente a que vocês tomem consciência disso. Se todos temos o conhecimento de que estamos na virada do ano, do milênio, então, pelo menos o que eu falo, eles falaram que até o ano 2000 eles precisam de nós. Depois do ano 2000, como que dão umas férias para a gente. Outros falam, olha, isso te falam, depois quando chega o 2000 vão te falar que não, que faltava mais alguma outra coisa. Mas o importante é que se a gente realmente tem um senso de que como humanos estamos aqui por alguma função importante,
pelo menos tentemos fazer esse esforço até o ano 2000. Porque até o ano 2000, se não conseguirmos mudar as vibrações do nosso planeta, se não atingirmos esses 5%, a mudança será feita, de qualquer maneira será feita, mas será mais dramática. Se a gente atingir esses 5%, essa mudança dramática não irá acontecer. Essa mudança depende de todos nós. Tu vai falar, Eduardo. Então, gente, eu vou dar agora espaço para falar o Eduardo, que vai falar do projeto Carden. E depois retornaremos para ver a parte de canalização e a Heloísa vai falar a parte dos seres multidimensionais também. Com licença. Eu gostaria que me especificaram um pouco mais. O que os extraterrestres, em contato com vocês, dizem a respeito da transição planetária? Há alguma orientação de ordem prática? Eu gostaria que Maria da Penha possa especificar um pouco mais a pergunta. Qual seria, a nível de ordem prática, qual seria a tua... Mais direto. Eu vou tentar ser um pouco mais aberto nessa parte. Existe uma preocupação sempre de nós, os humanos, as coisas práticas, o que devemos fazer. Tem pessoas que já vão para as montanhas, começam a construir áreas de sobrevivência em condições naturais, outros que começam a guardar muitos alimentos. Temos um amigo, Daniel Zega, que ele é dono da revista Amaluz, um cara fantástico, nosso irmão mais velho, que amamos demais. E ele falou o seguinte: se você sente que deve fazer isso, faça. Mas o que realmente é de prático que os extraterrestres querem nesse momento é mudar as nossas vibrações. Se a gente muda a tua vibração, você vai modificar de todas as pessoas que estão ao teu redor. E o importante nesse momento é mudar a vibração do planeta. Entendeu? Porque eu tento, às vezes, simplificar de uma forma mais prática. Se vocês entram numa autopista que todo carro está entrando a 120 e vocês entram a 20, a 30, os carros vão passar em cima de você. Então, nós estamos entrando numa faixa vibratória da quarta dimensão que já estamos cruzando. Então, quando a gente entrar nessa faixa vibratória, se a Terra não está na mesma faixa, vai ser chacoalhada. É uma coisa muito simples, muito fácil de entender. Então, nosso padrão vibratório está assim. Se a gente entra na faixa vibratória, vai ser chacoalhada. Se nós já estamos dentro da vibração alta, vamos entrar e não vai acontecer nada. É simples, é fácil. Agora, lógico, as previsões do que irá acontecer dependem todo de nós. Porque se realmente a gente não modificar, irão haver transformações drásticas. Irão haver. Que irá ser atingido? Você fala que o Brasil vai ser o menos atingido a nível geológico. Mas não é isso que nos deve preocupar. Nos deve preocupar realmente assumir nossa responsabilidade como seres humanos. Aconteça o que acontecer. Obrigado. Eu gostaria, olha, perguntas vão haver muitas. Eu gostaria de deixar primeiro a exposição de todas as nossas áreas e depois no final todas as perguntas serão respondidas, tá bom? Tá bom. Eu queria fazer um agradecimento aos ramatizianos e em especial ao grupo do Ramatiz de Alphaville e de Araçoiaba da Serra, porque eles é que deram todo o apoio para que o Projeto Carden chegasse aqui. O Projeto Carden já foi divulgado na Via Luz, aliás tem já uma sessão cativa do Projeto Carden na Via Luz, Correio Extraterrestre e alguns outros meios, e já foi comentado superficialmente em alguns congressos, mas oficialmente ele está sendo lançado agora para o público. Como o Oscar comentou, é um projeto que começou a ser passado há 30 anos atrás. E o Oscar trouxe esse projeto para o Brasil em 87.
Só que só foi permitido, ou melhor, só teve campo para poder apresentá-lo agora. Quer dizer, a gente está há 2 anos e meio, mais ou menos, trabalhando para esse momento. Então, primeiro, a importância do pessoal do Ramatiz, que fizeram um trabalho assim espetacular, que precisou de muita fé, muita força de vontade, muita determinação, porque as provas não foram poucas, foram duramente testados e se mantiveram firmes e estão aí. Quer dizer, se esse trabalho existe, é graças a ele. A gente sabe que o Ramatiz tem uma ligação muito forte com o planeta Marte e tem uma missão, né, que eu acho que, então, em nome do Projeto Cardin, do Dr. Cardin em si, eu gostaria de agradecer a todos a oportunidade e o trabalho que está sendo realizado. E espero aí do fundo do coração que alcance a todos, que é esse o objetivo principal do projeto, pegar o maior número de pessoas possível e conscientizar essas pessoas com essas informações. Eu vou tentar expor, olha, a informação, primeiro, é de uma beleza, é de uma profundidade, é de uma complexidade enorme e o tempo é muito curto e é difícil conseguir sintetizar e dar uma ideia precisa. Inclusive, foi motivo de uma certa ansiedade, de uma certa angústia, porque é uma pena. Eu espero que vocês tenham oportunidade de ter contato e constatar isso. Vou tentar fazer algumas definições aqui do que é o Projeto Cardin, né? Então, é um programa de cooperação científica e tecnológica que, em primeira instância, ele é um auxílio interno, ao desenvolvimento interno do candidato a cidadão cósmico. Na sua essência, é um tributo de amor e de muita paciência dos seres de Marte para os seres da Terra. Por que eu falei isso? O que quer dizer isso daí? A nosso grau de evolução é tal que hoje, até para receber ajuda, a gente coloca uma tremenda resistência. Então, para os seres em patamares superiores ao nosso, é difícil, às vezes, nos entender e fazer esse trabalho. Porque nós somos extremamente desconfiados, nós temos limitações mentais muito grandes, o nosso cérebro, primeiro, o raciocínio é linear, é diferente do deles, completamente diferente. Então, eles têm que fazer toda uma tradução para a nossa linguagem. Mesmo assim, a nossa ciência mesmo sabe que nós não conseguimos atingir 10% da nossa capacidade mental. E nós temos uma inércia, uma preguiça muito grande já intrínseca. Então, o que eles estão fazendo? Estão trazendo esses conhecimentos porque, primeiro, eu acho que a plateia é composta de seres privilegiados, que são pessoas ligadas à espiritualidade, com uma compreensão, uma abertura diferente e com um esforço diferente. Mas a grande massa da população não é dessa forma. A gente sabe disso. A grande massa está muito presa ao racional. Ainda que eu pessoalmente, acho que o racional também é muito importante. Então, o Projeto Cardin, acho que uma característica especialíssima dele é que ele é um elo de ligação, ainda que ele é um projeto científico e tecnológico, mas ele é um elo de ligação entre espiritualidade e ciência. E eu podendo acompanhar algumas palestras, que eu fiquei assim muito contente de ter participado, principalmente porque eu tenho, vamos colocar, um pé em cada lugar. Eu tenho um pé na espiritualidade e um pé na ciência, né? O desejo de fazer a união sempre foi muito forte, de achar explicações. Na parte científica é muito difícil de falar sobre isso. A aceitação é quase nula. Então, fiquei muito feliz de ver a palestra de alguns conferencistas que falaram sobre a parte científica de uma forma esplêndida. E mais satisfeito ainda de, com o conhecimento do Projeto Cardin, entender perfeitamente do que ele está falando, inclusive os pontos de interrogação que foram colocados. E da parte espiritual, a mesma coisa. Quer dizer, várias coisas, vários conceitos que são passados por várias religiões diferentes, várias filosofias diferentes, são perfeitamente explicadas pelo Projeto Cardin de forma racional e lógica. Então, é difícil, talvez vocês não saibam avaliar o quanto isso é importante, porque depois que a gente toma conhecimento dessas informações, um monte de coisa se encaixa na cabeça da gente de forma perfeita. Então, acelera o seu processo evolutivo, porque você passa a agir com a razão também, você não precisa estar constantemente em estado de meditação, de tranquilidade, para poder perceber qual é o caminho correto para poder agir. Então, é difícil, às vezes, passar toda essa parte. Bom, qual que é o objetivo? O que eles esperam alcançar com isso? Então, eles querem propiciar o congraçamento de pessoas que tenham interesse pelos mesmos assuntos, independente de religião, de camada social, poder econômico, raça, seja o que for. Então, o que eles pretendem é fazer uma grande corrente, né, de estudo, de interesse. Quer dizer, o que acontece é o tipo de informação que, como ela não tem um aspecto religioso intrínseco nela, não tem por que ter rejeição. A ciência serve para todos. A ciência é uma questão de provar uma teoria. É isso que se faz. Então, o Projeto Cardin basicamente é isso. Então, o que eu acho também, eu pessoalmente, que é tão especial, porque é o primeiro contato que eu tenho com um nível de informação desse tipo e com essa característica. A maioria fala
a maioria experimenta e coloca em prática. Alguns, em vários segmentos diferentes, situações que a gente nota, por exemplo, na área de cura, que nota que tem efeito, mas não sabe explicar o porquê daquele efeito. Como é que funciona? Sabe explicar uma parte daquilo, mas o todo não. O Projeto CARD explica tudo, desde o começo da criação, desde antes do chamado Big, o que nossa ciência chama de Big Bang, antes disso, até todo o desenvolvimento do cosmos, inclusive todo do microcosmos, e a interligação dos dois. Então, eu acho que isso daí é fantástico, é só passando para poder perceber, né? Outra característica interessante também, difícil de comprovar, mas quem participa acaba experimentando isso. Existe um compromisso, inclusive uma banda de frequência, quer dizer, é um faixa de energia de Marte para a Terra. Por quê? Das civilizações que têm contato com a gente, Marte é o responsável pela ciência e pela tecnologia. Eles têm essa característica, eles assumiram em relação à Confederação Intergaláctica, que é quem controla tudo a nível extraterrestre, o compromisso de auxiliar o terráqueo nessa parte. Então, eles abriram uma banda de frequência para que haja facilidade de compreensão dessas informações e troca. Então, depende do ser, depende da capacidade do ser, aos poucos ele próprio vai recebendo canalizações, intuições, pensamentos, quer dizer, às vezes ele pode não ter certeza de que ou nem vai ficar vendo nenhum tipo de homem diferente, não é essa a questão. Mas a questão é que a gente nota que às vezes você tem um contato, não consegue entender, daqui a pouco aquilo abre. Algumas pessoas que são sensitivas chegam a ver e ter experiências metafísicas mais fantásticas. Mas é um compromisso deles, então todo mundo que passa a fazer parte, ou que tem contato, ele passa a ter uma ligação, a menos que ele não queira, ou a menos que ele interrompa isso. Então tem uma ligação em planos sutis, né, com um planeta. Então o que eles pretendem com isso? Além de informação, também dá segurança, porque nós estamos passando por uma fase de turbulência. E eles estão tentando passar para a gente, eles passaram pela mesma situação há pelo menos 7.000 anos atrás, que é mais ou menos o nível de evolução dentro da nossa contagem de tempo que eles estão. E é a próxima civilização, é a mais próxima da gente a nível de evolução. Então eles estão tentando ajudar-nos, como irmãos mais velhos, a gente a passar por isso também, dando um pouco de condição para a gente. Bom, outro objetivo interessante também, que talvez, eu não sei se o pessoal mais ligado à religião às vezes se preocupa com isso e talvez se dê conta da importância da área científica nas nossas vidas. O que acontece? Se não fosse ciência, a gente não estava aqui. A gente provavelmente estava num gramado, embaixo de uma árvore, conversando. Então, o chão é ciência, o prédio é ciência, a cadeira é ciência, o retroprojetor, tudo isso é ciência. Às vezes, a gente se esquece que ciência faz parte da vida da gente. Tá? Então, o que acontece na evolução? É tão importante evoluir espiritualmente como tecnologicamente. Alguns mundos se desenvolveram muito tecnologicamente, mas muito pouco moralmente. E outros muito, e vice-versa. Então, enfim, a evolução se processa nas duas formas. Por quê? Nós estamos ligados, nós fazemos parte do corpo Terra. Nós não somos seres que simplesmente vão alcançar uma ascensão e vamos descartar o que nos abrigou até agora como se fosse, sei lá, como se fosse um resíduo. Não é assim. A Terra vai junto. E esse momento é tão especial, né? Aliás, segundo o que os seres nos dizem, é único, porque é a primeira vez que vai haver. Houve outras civilizações que já transcenderam, já passaram para outra dimensão. Acho que por volta de 60, se eu não me engano, pelo que eu me lembro. Mas é a primeira vez que o planeta vai junto. Então, nós somos responsáveis por essa elevação. É por isso que o Oscar comentou. Vai depender muito da gente o grau de impacto que essa mudança de dimensão tem. Eu, pessoalmente, acho que já melhorou muito. E eu acho que talvez isso passe, aliás, até por mensagens mais recentes dos seres, passe quase que desapercebido. Porque já houve um controle muito grande e já houve uma conscientização até que bastante grande. A gente pode até ver pelo próprio noticiário, enfim, as tendências a nível de guerra e tal já não são tão ferozes como eram há uns 20 anos atrás, há uns 10 anos atrás, enfim. Mas a importância da tecnologia está, porque nas nossas vidas, na poluição do meio ambiente, quer dizer, tudo que nós usamos, a partir do momento que você tem uma consciência de como funcionam as leis da física, você pode usar de uma forma mais harmoniosa e mais proveitosa para o próprio bem-estar do ser, quer dizer, sobra mais tempo para a gente também poder dedicar a outras coisas. Bom, que resultados a gente pode esperar de ter contato com essa informação? Então, a primeira coisa, que dependendo do observador, isso a pessoa vai começar a ter uma ideia mais precisa de como começou o universo e o cosmos. Mas é uma ideia, assim, não é algo de acreditar ou não, é algo de uma certa comprovação lógica, né? A pessoa passa a ter a certeza de que existe uma vontade maior que movimenta todos os éteres plasmáticos e todos os espaços possíveis e imaginários.
Acho que por mais que a gente se esforce, certeza não dá para ter. A gente tem fé ou não tem. Então, quando entra a ciência e prova alguma coisa, aí faz toda a diferença. Então, as pessoas que são céticas, as pessoas que estão hoje em lugares chaves na nossa economia e na nossa ciência, inclusive, elas podem ser acessadas exatamente por causa disso. Porque a partir do momento que você prova alguma coisa, que você demonstra alguma coisa, não é possível ela falar, eu não acredito nisso, porque você está demonstrando. O ser se conscientiza da necessidade de compreender a complexidade da informação existente no universo. É uma outra característica. Muita gente pode pensar, bom, eu não tenho nada a ver com isso, eu já faço a minha parte. Mas é um dever de todos. Numa dimensão acima, todo mundo estuda o tempo todo. Todo mundo é consciente o tempo todo. Não existe essa separação que o nosso nível tem hoje, né? O ser adquire a competência de contemplar tanto o macro como o microcosmos com um ordenamento e uma consciência muito maior. E, além disso, dentro de uma visão mais ampliada, compreende um pouco mais as suas ordens. Então, a gente passa a entender a harmonia que existe, né? Bom, o ser compreende também que a matéria passa por um comando algébrico matemático perfeito. Compreende que a perfeição está presente tanto no macro quanto no micro. Tem mais uma... e uma consequência do projeto, que nós aqui acreditamos, a maioria tem uma abertura muito grande para novas ideias, para novas experiências, mas boa parte da população não tem. O que deve acontecer é que com esse projeto fica quase que provado que existe vida mais inteligente que a nossa, porque essas informações não são informações que na Terra existiam. Então, como é que elas chegaram até a gente? Como é que elas foram formuladas? Tem que ser uma mente superior para poder formulá-las. Então, ela, assim, indiretamente, ela prova a existência de outros seres e de outras civilizações mais avançadas. Bom, a gente tem dois, só que precisava primeiro mostrar o macro, isso. No macrocosmo, a nossa ideia, o que nosso trabalho aqui no Brasil até agora foi tentar fazer com que essa informação fosse facilmente assimilada pelas pessoas que iriam, que se interessariam por elas. Então, nós tentamos dividi-la em capítulos e tentamos colocá-las numa linguagem bastante acessível. No macrocosmo, a gente tem no curso básico ou no conhecimento básico, não vai ser apenas cursos, né? O nosso compromisso com os seres, eu até gostaria de deixar isso claro, né? É passar essa informação para o maior número de pessoas possível no menor tempo possível. Então, nós estamos tentando achar mecanismos para fazer isso. O primeiro é curso na região de São Paulo, mas vai ter outras formas, né, para que isso se torne possível, para que atinja todas as pessoas, inicialmente do Brasil inteiro, né? Bom, no macrocosmo, a gente tem mecânica quântica, que vai do éter, antes da existência de qualquer energia ou matéria, até a formação do átomo. Depois a gente tem a astrofísica, que explica como surge o cosmos, o quantum, estrelas pulsares, formação de estrelas, galáxias, enfim, como é que existe, como é que surge tudo que nós vemos e estamos incluídos. A Via Láctea tem uma atenção especial, porque é a nossa galáxia, né? As zonas de influência, Sistema Solar e Terra também tem um comentário especial, porque é o nosso planeta. E a formação da vida, o carvídico, criação da alma e planos evolutivos. Carvídico, porque não são todos os sistemas solares que é possível ter vida. Tem que ter uma combinação específica, uma energia pulsante de uma determinada frequência para que possibilite vida num sistema solar, num sistema galáctico. Então, explica qual é a combinação que dá a vida, como ela se processa. A criação da alma e os planos evolutivos também são bastante interessantes, aí foge um pouco da... a gente começa a entender que estágio nós estamos na nossa evolução, o que já passou e o que vem a seguir. Então, quando os seres do porte do Ramatiz falam de engenheiros siderais, o que significa isso para a maioria das pessoas? O projeto Kardec fala o ordenamento certinho das duas anteriores à nossa, são ciclos de 25 mil anos, que é o ano solar da galáxia. A cada 25 mil anos há uma mudança de plano evolutivo. Então, nós estamos no terceiro ano. Quem está aqui ou quem está para passar está no terceiro ano evolutivo. Quer dizer, nós vamos passar agora a super-homem, depois a supra-homem, vai ter um longo caminho até chegar a Maitreya, depois os engenheiros siderais e depois ainda os engenheiros biológicos. Quer dizer, o que acontece com isso? A gente tem informação do lado espiritual, mas nem sempre consegue entender, a gente aceita. Agora, entender racionalmente é outro esquema. Então, isso é explicado passo a passo, como se processa. Bom, começando pelo macrocosmo, olha, é muito longa e é muito interessante também. Está muito truncado e uma sequência que é um pouco difícil de acompanhar num tempo tão curto. Eu vou tentar falar bem rápido. Diz que Deus criou
tudo do nada, né? Então, realmente, o éter, antes do cosmos, não tinha matéria, não tinha energia. Só que tem um éter ativo, é diferente do que envolve todo o espaço criado. Esse éter ativo, ele está em constante movimento. E nesses movimentos existem pressões, como se fossem ondas, que quando elas se chocam, elas formam um ponto. Você muda para mim, Oscar, por favor? O princípio da matéria e da energia estaria aí. Então, quando há um choque do éter com o próprio éter, ele forma um ponto. Um ponto que, se o éter não tinha nada, é um ponto do nada. Só que quando esse ponto se forma em volta um campo unificado. O que é um campo unificado? É algo que isola ele do meio. Quer dizer, é um campo de energia magnética, elétrica e gravitacional. São 3 círculos que ficam girando em volta dele. E dá essa característica ao ponto. Esse ponto, ele começa a se agrupar de forma direta ou inversa. Quando ele se agrupa de forma direta, ele forma um cubo. São 12 milhões de pontos, mais ou menos, para dar o ponto de saturação do cubo. Ou de forma inversa, ele forma uma esfera. Os dois, por serem, um é negativo, outro positivo, não é bem isso, é um indício de polaridade. A gente fala negativo e positivo porque é mais fácil da gente compreender. Por causa da diferença de forma, eles se unem num sistema. Eles ficam girando um entre o outro. Quando 500 mil desses sistemas se juntam, eles formam um megacarp. Aí já tem polaridade, começa a passar um fluxo de éter por dentro dele, um lado negativo, outro lado positivo. Esse megacarp, quando ele se une, o lado negativo se une com outro positivo do megacarp, ele forma uma miríada. Então, o primeiro triângulozinho. Esse triângulozinho quieto, parado, é um neutro. Não é uma partícula, ele não chegou lá ainda, mas é como se fosse uma partícula neutra. Quando junta 2, eles começam a girar para um determinado lado. Eles viram uma partícula positiva. Quando junta 3, ele vira uma partícula negativa, ele vira no lado contrário, com uma determinada frequência de velocidade. Muda para mim, por favor, Oscar. O que acontece? Quando formam esses triângulos, eles começam a formar figuras que nem esse tetraedro. Do tetraedro vai para cadeias, e essas cadeias começam a se enrolar até formar um parton. O parton seria a primeira partícula detectável que a gente teria. Então, ela é formada por uma série de combinações de cadeias, né? Pode ser positivas, negativas, elas se associam por ressonância, bom, enfim, tem várias formas de associação para que chegue num parto. Então, o parto, na verdade, é o princípio de tudo. No parto vai novamente aparecer o campo unificado, gravidade, eletricidade e magnetismo, os 3 círculos girando novamente. É uma nova entidade, pode-se dizer, cósmica, isolada. O parto, depende da forma como ele se combina, ele vai dar todas as energias que nós temos e toda a matéria que nós temos. Então, ele forma linhas de energia elétrica, magnética, plasmas e a própria vida. Tudo depende da combinação e da forma como ele passa. Não dá para explicar isso porque é muito curto, mas não é difícil de entender. Não se assustem, não, que eu acho que é uma coisa que, inclusive, como uma pessoa de melhor didática, ela é extremamente digerível, só que em 1 minuto é meio complicado. O que acontece com isso? No Kardec, além de explicar como isso acontece, como surge cada energia, também ele mostra toda a relação que existe com as cores, com os sons, 7 cores, 7 sons, porque nós estamos no universo 7, é tudo 7, tá certo? E como elas se relacionam, inclusive com os elementos químicos. Chegamos no átomo. Os partóns, o que eles fazem? Quando eles se juntam nas linhas de energia, eles formam as partículas subatômicas, depois as partículas atômicas que giram em volta do átomo e formam o átomo em si. Se a gente voltar para o início, a gente viu que o ponto foi feito do éter, que não tinha nada, só tem um campo em volta. Depois ele foi juntando força. Quando junta 2 forças, elas não se somam, elas se multiplicam. Ela fica com uma força muito maior. Então, são campos interferindo até chegar ao átomo que a gente conhece. A partir daí, a nossa ciência já descreveu. Pode pular, então. Agora a gente vai pular da mecânica quântica à astrofísica para falar algo bem rapidinho. O quantum é a maior partícula que se conhece no universo. É dela que saem todas as estrelas pulsares e todas as galáxias. É uma única partícula, mas tem uma energia tão poderosa. Então, em volta desses círculos, são aqueles conezinhos, são compressores. Se você quiser mudar, pode mudar, viu, Oscar? O outro já tem uma explicação melhor. Nesses compressores, a energia sai acelerada. E ela vai se condensando no fim. Quer dizer, conforme ela vai perdendo velocidade, ela vai formando aquelas bolas, que são os quântares e os quásares que a nossa ciência comenta, que ela observa de longe. Então, o que acontece? Quando satura a bola central, que é de maior energia, ela passa a alimentar, forma um campo em volta dela, ela passa a alimentar as outras 4. Quando satura, quando forma as 4, começa a gerar esses germes de matéria plasmática. Os germes de matéria é exatamente a essência de todas as galáxias. É ele a matéria-prima para a galáxia.
Então, vai formando uma quantidade enorme, depois elas vão se juntando de acordo com o magnetismo, com a atração, e vão formando todo o sistema que nós conhecemos. É uma visão extremamente simplificada, mas... pode, por favor, mudar novamente. Chegamos à nossa Via Láctea. O que tem para dizer dela? Bom, 25 bilhões de sóis, só a nossa Via Láctea. Me parece que são 2.500 por universo. O que importa aí dizer, rapidamente, são 12 divisões, os 25 mil anos que a gente leva para fazer um ano solar, e a linha preta, que está destacada em uma delas, os marcianos chamam de linha Bond. O que é essa linha? É a linha que divide uma era da outra, exatamente onde nós estamos agora. Essa linha tem um tempo de duração de mais ou menos 40 anos e o tempo de máxima intensificação de 10 anos. Então, para nós, ela começou em 95 e vai acabar em 2005. Então, todos os processos, inclusive mentais e cósmicos, e até eu acho que interferem muito na parte biológica, eles ficam acelerados. Então, por isso que é um momento que a gente tem que aproveitar para acelerar nosso processo interno de mudança, porque toda energia é bastante favorecida. Pode mudar, por favor. Microcosmo muito rápido é o que trata embriologia, anatomia, complexo cibernético, energia vital, corpo de energia de trabalho, centros de emissão de dados, geradores, manutenção da unidade, sistema de pensamento, fisiologia integrada, fisiopatologia. Pode mudar, por favor. Complexo cibernético é onde tudo acontece, é nosso corpo de energia junto com o nosso corpo biológico. Aí a gente passa a entender como é que funciona o nosso organismo, quem que comanda tudo, como é que a matéria se condensa e como é que se processa todos os mecanismos. Começa muito rapidamente, começa no espermatozoide e no óvulo. O espermatozoide é exemplo de um computador, ele guarda toda o programa, e o óvulo tem a forma, quer dizer, como aquele programa vai se desenrolar. Quando a ovulação, quando inicia a fecundação, eles, em 48 horas, eles começam a agir. Só que a partir de 48 horas já é formado esse complexo cibernético, um holograma, e com todos os dados do ser, do nascimento, da geração até a idade adulta. Com tudo que vai acontecer em cada tempo, em cada movimento, controlado com precisão matemática. Pode mudar, por favor. Aí é um detalhe, porque, olha, isso daí, ainda mais para quem gosta da parte de biologia, quem gosta da parte de cura, ou simplesmente para quem se preocupa consigo mesmo, com os demais. Quer dizer, como é que nós vamos nos cuidar se nós não entendemos direito como é que funciona o nosso organismo? O que interfere? Então, isso aí é um detalhe muito... Quer dizer, esse programa mestre que está colocado ali, é uma placa gravada que vem dentro do espermatozoide que dá comando célula por célula. Todas elas têm informação do corpo inteiro, só que cada uma delas sabe exatamente o que vai fazer e qual o papel que ela ocupa. Então, essa parte de microcosmos e essa parte energética é muito bem detalhada e muito bem explicada. Pode mudar, olha, repare no ordenador, então só para ver a parte da física quântica com a biologia, como elas se casam. O ordenador é uma partículazinha, vamos chamar de partícula, que dá a ordem para o microcircuito celular. Então, só para ver, depende da forma, é um tipo de ordem, é um tipo de comando. Quer dizer, para tudo tem uma ordem matemática na natureza, que nós ainda não conhecíamos, né? Pode mudar, por favor. Bom, aí a grande corrente. O que alimenta todo o sistema elétrico do nosso corpo? Que é dividido e controlado por órgão, por célula, por segmento. É a grande corrente. E como é que essa grande corrente se forma? Com o que a gente absorve da natureza. Aí a nossa interdependência com o planeta. Água, ar e alimentos. É uma corrente muito forte que cruza da cabeça até os pés, da forma como está no desenho. Pode mudar, por favor. Aí são os geradores, que o pessoal esotérico conhece como chakra. Qual que é a função do gerador? Para expressar emoções, precisa de uma modulação específica de energia. O gerador faz exatamente isso. E o que acontece? O que fica gravado na alma é exatamente o que nós expressamos. Quer dizer, é a nossa bagagem vida por vida que vai sendo gravada. Você muda, por favor. A nossa alma é exatamente isso daí, essa forma heptocúbica que fica localizada no meio do cérebro. Essa partícula que grava toda a experiência de cada vida. E é indestrutível e é o que fica com a gente e o que vem em cada nova encarnação. E permanece para sempre. Então, cada sentimento relevante ou cada situação relevante são processados pelos geradores e são enviadas para essa partícula.
Bom, né, infelizmente não dá para tocar mais. Eu acho que eu ia até falar as vantagens de conhecer o microcosmo, mas eu acho que eu nem preciso, né? Porque já deu para entender bem o que acontece quando a gente conhece todo o sistema de funcionamento do nosso organismo, enfim, do que acontece aqui. Acho que, por hora, é isso que eu queria passar. Obrigado. Meu nome é Heloísa Fagundes. Eu estou aqui, como eles mesmos nos intitulam, como uma embaixadora de boa vontade. Durante 7 anos, e muitas das pessoas que estão aqui sabem disso, a gente recebeu contatos e teve profunda dificuldade em aceitar. A minha formação é católica, apostólica romana, apesar da gente não ser um católico praticante.